A seguir, Distopia Rastreada. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e nunca seja amigo do Magneto. Meu nome é Luiz Felipe e eu achei o filme mais ou menos mediano, assim. Mediano pra baixo, né? Olá pessoal, aqui é o Leonardo Azevedo e se eu pudesse voltar no tempo, eu impediria o Bryan Singer de fazer esse filme. Meu nome é Mariana. É pra fazer piadinha ou pode Não, continuar você pode sem falar. graça? Eu ia falar de Wolverine pelado, mas E eu, hein? Depois eu edito aqui. depois edita. Mentira! Meu nome é Paula e a única coisa que eu aprendi é que a gente deve chegar mais cedo no cinema, porque senão você pega a primeira fileira e no outro dia você tem torcicolo. Nossa. Então, minha gente, depois do hiato provocado pela Copa do Mundo aqui no Brasil, estamos de volta ao ar, com muitas atrações como notícias, vídeos, indicações de filmes, que são levados até você com a qualidade e o senso crítico que só a Distopia Rastreada tem, não é mesmo? Então acesse nosso site distopiarastreada.wordpress.com e curta nossa página no Facebook, Distopia Rastreada. Então até a próxima! Hoje vamos falar sobre uma das maiores histórias já escritas para os filhos do Átomo, e também um filme baseado nela recém-lançado agora em 2014. Então segure seus fones e prepare-se para viajar no tempo. Então vamos lá. I want your suffering. I don't want your future. O filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele foi baseado numa obra de mesmo nome, que foi lançada pela Marvel em 1981 na revista Uncanny X-Men 141 e 142. Essa revista chegou aqui no Brasil só no ano de 86, pelas Super Aventuras Marvel 45 e 46. O roteiro é do Chris Claremont, que sempre escreveu muitas histórias para X-Men entre a década de 80 e 90. Tem uma coparticipação do Joe Byrne também no roteiro. Joe Byrne é o ilustrador. As cores são do Terry Austin. E bom, vamos lá ter um resumão aqui sobre os quadrinhos. Bom, ele se passa num futuro distópico, que olha aí, né, cara, nosso nome não é à toa. Na história original, tá falando que é no ano de 2013. Só que na versão brasileira eles tomaram a liberdade poética de pôr 2018, eu não sei porquê. Existe uma defasagem de publicação, aí eles faziam isso para manter a mesma distância cronológica. Como demorou para ser publicado aqui, saiu anos depois, aí eles adaptaram o texto para aumentar o tempo, a distância do futuro, entendeu? Cara, eu achei estranho, sabe? Eu não entendi muito bem, porque vários lugares falam que ela foi lançada em janeiro de 81. Só que quando você vê a revista, tá lá marcado 1980, cara. E a história toma como passado 1980. O Brasil aqui tomou como 86. Eu não sei se houve um atraso lá de lançamento da história também. Você chegou a ouvir alguma coisa, né? Não, eu sei que aqui ela é defasada, alguns anos de lançamento. Hoje, atualmente, os quadrinhos da Marvel e da DC, eles são publicados aqui com um ano de diferença. Mas antigamente, na década de 80, essa diferença era de 5 anos. Eu imagino que na hora de traduzir a história, eles tenham aumentado a distância do período distópico justamente em função do atraso de publicação que existia naquela época. Eu acho que é mais pra pessoa também se sentir, né, como se tivesse acontecendo no mesmo ano que ela estiver lendo e tal. Manteve o mesmo intervalo de distância de tempo. É porque a mudança na história, assim, a questão de data não interfere na história em si. Essa variação não chega a comprometer a história. Bom, o cenário da história é um holocausto nuclear. Bom, como é um futuro distópico, bem estilo Exterminador do Futuro, Blade Runner, onde o mundo tá bem destruído e tal. Na verdade, o futuro distópico do Exterminador do Futuro é que é bem X-Men, né? Na verdade é o contrário. A gente tem essa visão do futuro destruído, dominado pelas máquinas, que o Exterminador do Futuro, na forma de cinema,
apresentou pra gente com uma força muito grande, mas foi o filme do James Cameron que foi inspirado nos quadrinhos do John Byrne e do Chris Claremont. Porque ele veio depois, né? Ele até fala isso que tomou como inspiração. Então, é um cenário muito parecido, cara, com o Holocausto da Segunda Guerra, por causa dos campos de concentração e tal. Como houve essa guerra que já era de se esperar, já estava iminente, assim, entre humanos e mutantes, os mutantes acabaram pagando o pato. Porque retomado o projeto dos Sentinelas, onde que eles serviam como o quê? Como se fossem os guardas que tomavam conta do campo de concentração. Então os mutantes, eles eram controlados com uma espécie de uma coleira que inibia os poderes deles, né? Inibidores mutantes. Isso. Aí, eu não sei como eles conseguiram construir uma espécie de uma máquina que tinha um plano deles voltarem para poder mudar o passado, para poder que o presente deles não existisse daquela forma. Na revista, o Wolverine, o Logan, ele aparece como um agente que está atuando no Canadá e traz uma peça que vai ser utilizada justamente para poder liberar o uso dos poderes dos mutantes para que o plano seja colocado em prática. Quando a revista começa, a Kitty Pryde, né, ela encontra com o Logan e o Logan está chegando do Canadá e ele entrega para ela o dispositivo que vai ser utilizado para liberar o uso do poder mutante nessa investida aí rumo ao passado. No caso da história, só os Estados Unidos e o Canadá estão sob o jugo dos sentinelas e das máquinas. O restante do mundo ainda não. Na verdade, existe um temor de um holocausto nuclear e que se os sentinelas saíssem dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos e Canadá, e fizessem uma ofensiva contra os outros continentes, a resposta seria através de armamento nuclear e isso levaria, né, a um holocausto. Eu acho que a história também ela retrata um pouco a paranoia da Guerra Fria, que ainda existia naquele momento. Então é mais ou menos esse o contexto ali onde começa a história. What's the last thing you remember? O grupo, assim, de mutantes ainda sobreviventes, entre aspas, que sobrevive até uma certa parte da história, né? Era a Lince Negra, que é a Kitty Pryde, o Colossus. Nesse enredo, os dois já são mais velhos e estão casados. O Wolverine, como o Leonardo falou, ele era o único que não estava ali. Ele estava tentando não usar os poderes dele para não ser detectado, porque ele não tinha coleiro, não é? Uhum. E dentro desse grupo tinha também a Tempestade, a Rachel Summers, e junto com a Rachel Summers, que é filha do Scott Summers e da Jean Grey, tem o Frank Richards, que se eu não me engano, é filho do Red Richards, isso, do quarteto. Ironicamente, o líder deles, entre aspas, é o Magneto. Tá numa cadeira de rodas, exatamente igual o Xavier nessa história em quadrinho. Então, qual que é a ideia deles? Transportar a mente da Kitty Pryde pro passado. Só que como que funciona? Usando os poderes da Rachel Summers, tem poderes telecinéticos. Que tem muito mais sentido que no filme, né, cara? No filme, a gente vai entrar nos detalhes depois que não faz muito sentido. What's the last thing you remember? A Rachel Summers, filha do Scott Summers e da Jean Grey, ela possui poderes telepáticos e telecinéticos e ela consegue enviar a mente da Kitty Pryde, Lince Negra, para o passado para avisar os X-Men sobre um atentado que aconteceria ao senador, futuro candidato a presidente, chamado senador Kelly, e que se esse crime acontecesse, isso ia dar origem a um conjunto de eventos em cadeia que levariam o programa de Sentinela a ser assinado de forma definitiva, uma política antimutante atingiria o governo, o sentimento antimutante se alastraria e o futuro que eles queriam, que eles vivem, né, ia acontecer. Então a ideia era que a Lince Negra justamente voltasse no tempo, alertasse os X-Men, impedisse esse atentado e evitasse o futuro. É meio bizarro isso, da Lince Negra ter sido escolhida, a desculpa que eles deram, porque ela não tinha bloqueio telepático naquela época. Eu acho que nenhum deles tem, né, cara? Não, o que acontece é que os caras, quando entram na mansão do Charles Xavier, ele treina eles na mente para terem defesas contra possíveis ataques mentais devido ao tipo de poder, né? Existem muitos telepatas entre os mutantes, então existe um treinamento do Xavier já para evitar esse tipo de ação. Tanto que se você ler as revistas atuais, quando os X-Men do passado atualmente estão no presente, nos quadrinhos, a Jean Grey fala que tem dificuldade de entrar na mente da Kitty Pryde, e a Kitty Pryde fala para ela, não, é porque eu tenho defesas mentais em função do Xavier. Então, por mais que isso possa parecer furado, e seja também, eu acho que é algo pertinente, pelo menos coerente dentro do universo das histórias em quadrinhos do X-Men, entendeu? Assim, existe uma preocupação do Charles Xavier, desde a primeira formação, em treinar os X-Men no que se refere a essa coisa de proteção mental. Mas a Kitty Pryde, ela é um personagem que é introduzido pelo Chris Claremont, ela é meio que um xodózinho dele. A gente meio que enxerga os X-Men na perspectiva da Kitty Pryde durante os anos que o Chris Claremont e o John Byrne estão trabalhando. Ela é um período assim, de grandes sagas, como a saga da Ninhada ou da Fênix Negra, mas a Kitty Pryde ali tem um papel importante. Vale como
curiosidade que Kitty Pryde era o nome de uma colega do Chris Claremont, da faculdade de letras com ele. E ele prometeu pra garota que se um dia ele fizesse sucesso, ele ia dar o nome dela pra um personagem de quadrinhos que ele inventasse. Quando ele virou autor da Marvel e publicou a revista, ele deu o nome pra ela. Isso foi uma cantada forte, viu? Friendzone. Espero ter funcionado, né? Pode ter, não sabe. Foi inteligente, pelo menos, né? Bom, então quando ela é transportada pro futuro, ela deixa bem claro, não foi o corpo dela que viajou no futuro, foi só a mente. A mente dela, mais madura, voltou até o corpo jovem no passado. Então ela, quando ela chega assim, ela já cai num lugar assim que já não é muito seguro, né? Ela cai na sala de treinamento, onde o pessoal assusta assim e tal, porque ela fica um pouco diferente, né? Porque ela toma um choque assim quando a mente dela vem do futuro. Ela toma meio que um choque, ela até desmaia, né? Aí ninguém acredita nela. A atual líder dos mutantes lá era a Tempestade. A Tempestade, ela tem até um ar meio sarcástico, né, cara? Eu não sei se você reparou isso. Porque ela fala assim, você me alertou que você talvez não acreditaria em mim e tal. Tem meio esse papinho. Ela fala pra ela que o ego dela impediria ela de aceitar e entender. E na verdade ela não aceita, né, cara? Ela leva lá pro Xavier ainda, pra poder confirmar, né? A Tempestade é cheia de marra, né, cara? Ela, tipo assim... E eu já vi ela tomando esporro do Xavier quando ela tava de líder. Aí falou, não, mas o líder geral sou eu. Aí dava umas torradas nela que eu achava muito foda. Eu não acho ela como líder, não. Acho caído. Prefiro o Ciclo. Se fosse o Wolverine, ele ia falar, matem todos. Direto eles impedem ele, né, cara? Nessa história mesmo do Futuro Esquecido, mais pra frente, quando eles enfrentam a Irmandade de Mutantes lá, ele vai pra poder estourar o depósito de gasolina do Pyro, eu acho. Tipo assim, eu vou cortar as costas dele, vou explodir, vai e impede ele. O Wolverine é meio um maluco, né, cara, pra poder... O Wolverine, na verdade, é impulsivo, né? Ele não age ele não pensa nas coisas que ele faz. Então... Ele é mais instintivo, né, cara? Mais direto. Ele era bem mais interessante nessa época. Eu também acho. Ele é interessante em todas as épocas. Que é isso, hein? Quero ver se... Ela tá com a cena da bundinha do Wolverine até agora na cabeça. É uma mistura assim de bundinha do Hugh Jackman, instinto selvagem. Isso é uma fórmula perigosa, rapaz. É o Carcaju destruindo corações. Esse nome dele é muito horrível. Tradução literal, cara. Carcaju. Teve uma época que teve um cara que até defendeu. Não, tem que traduzir. Cara, é muito horrível. Mas ainda bem que não. Bom, então, o que consiste? Como o Leonardo estava falando, os mutantes queriam impedir a candidatura do Kelly pra presidência, né? Então, quem formou esse grupo pra poder combater? Não era nem o Magneto, cara. O Magneto ele nem aparece nesse passado, na verdade. Era a Misha que estava à frente, junto com o grupo da Irmandade de Mutantes que ela juntou, que era o Blob, Pyro, o Avalanche e uma tal de Sina, que foi especialmente desenvolvida para essa história. Que é uma personagem que eu vejo que é até muito rasa na história. Cara, é uma história bem mais densa do que normalmente você lê na Marvel, né? Com certeza. Porque morre muita gente, assim, mas de uma forma mais... Você entende, cara? Não é aquela morte bonecão, sabe? Tipo, morreu e daqui a pouco volta. Não, dá a sensação mesmo que já era, né, cara? Apesar que nos quadrinhos ninguém morre, né, cara? Eu acho que os quadrinhos da Marvel, antes da década de 90, eles eram mais levados a sério pelas pessoas que faziam os quadrinhos da Marvel. Existe um conteúdo dramático aí, uma força muito grande. Tipo, se o Apache morre, o Pássaro Trovejante, ele não volta. O Capitão Stacy do Homem-Aranha morre e não volta. A Gwen Stacy morre e não volta. Então eu acho que os quadrinhos Marvel, de maneira geral, na década de 70, até meados da década de 80, os autores se levavam mais a sério. Depois eles começaram a perceber que não fazia diferença, que a Marvel tinha uma base sólida de fãs, eles podiam fazer qualquer coisa e as pessoas continuavam comprando. Eu acho que hoje tem isso, de morreu, voltou e não tem mais impacto nenhum, nada que aconteça nas histórias. Naquela época não era assim. Então eu acho que essa história do Claremont e do Byrne, ela tem um apelo grande por sinalizar um futuro pro universo dos X-Men, até porque as histórias tinham uma coerência ainda, não era aquela bagunça toda, e a possibilidade de um futuro assim tinha um certo peso. É exatamente isso que ele falou, de dar a sensação de qualquer coisa quando você faz assim, morreu, voltou e tal, não tem, como se não tivesse seriedade. Tipo, se a Gwen Stacy fosse um personagem hoje em dia e ela morresse, ninguém se importaria. Não teria a comoção que teve quando ela morreu lá atrás. Mesmo apelo, pessoas, né? as pessoas não se importariam. Tipo, até a
morte da Fênix. A personagem tem o nome de Fênix. Tipo assim, tá subentendido que, olha, essa daí pode voltar, tá? O nome dela é Fênix. Tá implícita a ressurreição, essa pode. Aí aparece F, tudo soletrado, assim. Sabe qual é? A Fênix pode voltar, tá no nome. Mas mesmo assim, quando ela morreu, isso teve um impacto na época. Tipo, caraca, os caras mataram a Jean Grey. E essa foi uma decisão editorial, assim. O Chris Claremont não queria matar a personagem. A Louise Simon, que era editora-chefe da Marvel na época, falou: a personagem dizimou o planeta inteiro. Ela não pode continuar viva. Aí ela disse solenemente: a Jean Grey tem que morrer. Aí ele botou o nome da história da frase que ela falou. O nome da história é Jean Grey tem que morrer. A Fênix tem que morrer. Esse é o nome da história, porque foi a ordem que ele recebeu da editora-chefe dele pra história. Então ela tem um impacto ali. Hoje em dia, na Marvel, porra, se morre alguém... Hoje nós temos um Thor de saia, né, cara? Não há muito o que se dizer sobre isso. Quando se lê quadrinhos e o Thor virou uma mulher... Porque até esses anos 80 aí não tinha aquele papo do clone, né? Ah, meu Deus. Anos 90 que foi clone, maldita ovelha Dolly, cara. Tudo era clone. Pô, cara, eu li a saga do clone, e a saga do clone era uma boa história no começo. É assim, o primeiro ano, a história que eles contaram foi uma história interessante. Eles introduziram personagens legais, mas aquela coisa de caça-níquel, sabe? Vamos fazer render, vamos desdobrar isso, vamos fazer aumentar. Aí, velho, aí o nego se perdeu no caminho. Volta na história, a Lince Negra consegue convencer o grupo, que na época era composto pela Tempestade, Noturno, Wolverine, Anjo, e o Professor Xavier à frente, né? E tinha a namorada dele lá, que tem tanta importância na história, nessa história, que é a Moira. Moira MacTaggert. Isso. Que mais pra frente tem um romance com Banshee, né, cara? Mas isso aí já é outra história. Vamos lá. Vai acontecendo exatamente como foi antes. Como aconteceu com ela antes. Eles vão atrás do Kelly, tentam assassiná-lo, só que como eles já sabem, eles vão lá pra tentar impedir. Só que aí vai seguindo, eles até conseguem salvar o Kelly e tal, mas o ponto forte mesmo é o que tá acontecendo no futuro. Porque enquanto eles estão fazendo isso, a outra parte do plano tá dando sequência. Porque eles conseguem desativar as coleiras e começam a fugir, né? Dá a entender que o Magneto morre, é o primeiro a morrer. Porque ele fica pra trás pra poder atrasar os sentinelas. Porque ele não consegue, tipo, ele na cadeira de roda e não conseguia acompanhá-los com velocidade. Então dá-se a entender que ele morreu, né, Leonardo? Pode-se ver que o Bryan Singer tem sérios problemas com isso, né? Pô, o Xavier tá na cadeira de roda, vamos botar o Xavier pra andar pra ele não morrer igual o Magneto morreu na revista. E aí já começam as furadas do filme. Mas eu acho que os caras tiveram tutando na revista isso aí. O Magneto ficou pra trás, ele não tem pernas, só lamento e tchau Magneto. Aí eles vão em direção à torre lá central dos Sentinelas. Se eu não me engano era isso mesmo, era um prédio lá. Aí essa parte é bem dramática, cara, foi bem construído. Grande ousadia, cara, até ninguém tinha feito isso até então, que foi matar o Wolverine. Que era um personagem... a emoção. Porra, cara, eu fico feliz quando alguém machuca o Wolverine, cara. Porque de 1995 pra cá tá difícil, cara. Cara, o Wolverine virou um Superman praticamente dos X-Men, né, cara? Vulnerável. O Wolverine ele é tipo o Groot, cara, do Guardiões da Galáxia. Pode sobrar um pedacinho que regenera dali. Você queria o quê? A parte orgânica dele ele consegue regenerar. Só que nessa história, ele é... pulverizado! Cara, numa rajada só, velho. O que Muito acontece? Bonito. Eles sobem, só que eles... Subestimam ela? Subestimam isso. Eles subestimaram os sentinelas, porque eles sobem lá e olha, eles não estão vendo a gente, me arremessa. Aí o Colossus faz aquele golpe clássico dele, que é arremessar o Wolverine. Só que quando o Wolverine tá chegando perto, cara, ele é pulverizado numa rajada só pelos sentinelas. Aí não sobra nada de orgânico dele, só o esqueletinho de adamante lá caído. Cara, é muito foda essa cena, é linda, é linda. Aí tipo assim, eles ficam putaço, né? Mataram o Wolverine, cara. Aí vai a Tempestade pra cima, aí a Tempestade morre também. Uou, mataram a Tempestade! Aí, cara, uma cena muito foda que eu acho é o Colossus, puto da vida. É um negócio... mataram o Colossus! Aí, Porra, cara, aí quem que sobra na história? A gente esqueceu do Franklin, né? O Franklin, ele... mataram o Franklin! Você é gol da Alemanha, aí velho. quem que sobra, cara? É gol da Alemanha. Só
Sentinela 7-1, velho. E sobra só a Rachel Summers e a Lince Negra. E tipo assim, elas estão encurraladas ali, só tá as duas. E tipo assim, a Kitty no passado ela tem que andar logo pra poder mudar aquele futuro. Aí eles conseguem, né? Eles conseguem impedir o assassinato do Kelly. Só que tem um plot twist no final, né? Então, no final, o que é o mais genial ainda, o fechamento da história, que é o quê? Aquele futuro da construção dos sentinelas iria acontecer de qualquer jeito. Porque o Kelly, ele não se dá satisfeito. Tipo assim, os mutantes me salvaram. Não vamos mais construir sentinelas, porque errado não é isso. Ele fala assim, eu lembro até um pouco das palavras dele, não sei se eu vou acertar. Ele fala, se os mutantes não existissem, isso nunca teria acontecido. Uau. Aí aparece o projeto Sentinela, ele vai ser feito no futuro de qualquer jeito. Então aí já desencadeia outra história, que aí dá um fechamento muito foda. Foi uma das melhores histórias do X-Men que eu já li até hoje. E pro contexto da época é muito bom também, porque o que ele deixa sinalizando no final da história é, beleza, o presente foi mudado, mas ele desemboca em qual futuro? Vai ser aquele futuro que a gente viu aqui nessa história? Vai ser um outro futuro? Como é que isso vai acontecer? Então essa possibilidade, isso ter ficado em aberto, isso é bastante rico. E pra provar que o Chris Claremont tinha controle sobre a história que ele contava, mais tarde, a Rachel Summers, ela viaja no tempo e ela vem pro tempo presente, se torna um personagem regular. Então o próprio personagem que ele poupa no futuro, ele acaba vindo pro presente. Eu acho que é uma história muito bem organizada, assim, muito bem pensada naquele contexto ali da X-Men. What's the last thing you remember? Bom, então, foi lançado esse ano o X-Men, né, Dias de um Futuro Esquecido. O filme marca o retorno do Bryan Singer à franquia, depois do último filme. E esse Dias de um Futuro Esquecido, ele é a continuação tanto do X-Men 3, The Last Stand, como do mais recente, o X-Men First Class. O filme, ele é levemente inspirado na clássica história do Chris Claremont e do John Byrne. Passa perto, assim, lembra vagamente a revista, que a história foi publicada em 81 e que a gente comentou aqui. O filme, ele tem a mesma premissa, né? Ele começa apresentando um futuro distópico, onde os robôs conhecidos como sentinelas assumiram o poder e perseguem e escravizam não só mutantes, como também humanos. Isso aí já é um diferencial em relação à revista, já que, no caso da revista, você tem aí 3 castas que são classificadas pelos sentinelas, enquanto aqui, esse futuro distópico está mais próximo do universo do Matrix, onde os robôs, as máquinas, tomaram o poder de forma absoluta. Os X-Men sobreviventes, eles formam um grupo de resistência e dão início a um plano que visa viajar no tempo para impedir o evento que deu origem àquele futuro, que é o processo de criação de sentinelas. O grupo de X-Men que está vivo no futuro, que sobreviveu, é praticamente o mesmo da história original, acrescentando alguns personagens de apelo atualmente. Um é a Blink, que é uma teleporter. Ela tem um poder de situação visualmente interessante, né? Mesmo que ela tenha sido introduzida nos quadrinhos na saga do Apocalipse, né, da realidade moldada pelo Apocalipse, ela está presente aí nesse filme. O Homem de Gelo, que é um rosto conhecido já da franquia. O Sunspot, que é um mancha solar, que eu sinceramente não sei o que está fazendo no filme. Acho que é porque ele voa e solta raio. A criançada ficou parecendo gosta, né? o Tocha Humano. Eu falei, ué, peraí. Voa, solta raio, a criançada gosta, vamos botar. E pra item de informação, o Mancha Solar eu acho que é o único X-Men de origem brasileira, né? Nesse filme. Ele é brasileiro. É o único, sim. É o único. Tem o Bishop, e o Bishop é um personagem também completamente sem contexto, porque a história do personagem é totalmente vinculada à vinda dele do futuro, só que se ele já tá no futuro, e aí, acontece o quê? Então, e o futuro do qual ele vem também não é esse futuro. O poder dele é de uma... por trás? Não, eu não lembro o que ele faz. Ele absorve energia e retransmite essa energia, que pode ser tanto cinética como energia mesmo. É praticamente um sentinela também, né? Que o sentinela tá pra fazer isso, vai, eles absorvem as coisas e... E o outro herói que sobreviveu ao futuro é o Apache, que tem uma incrível habilidade, a fantástica habilidade de ver longe. Eu fico imaginando... Ele é tipo Legolas, como ele conseguiu... Não, cara, os caras conseguiram matar vários X-Men, mas não conseguiram matar o Apache. Ele é o irmão do Pássaro Trovejante. Então ele leva o nome de Pássaro Trovejante 2. Ia ficar horrível, né? Então o Apache é bem melhor. Enfim, o Apache é o outro personagem que tá aí presente, junto com o Magneto, Xavier, Kit Pryde, Logan, Colossus, Tempestade, e o objetivo deles é o mesmo da revista Quadrinho. Só que nesse caso, a pessoa que vai ser enviada ao passado vai ser o Hugh Jackman. Hugh Jackman vai ser enviado ao passado, né, o Wolverine, porque ele é o astro da franquia e precisa estar em destaque nos pôsteres e as pessoas gostam dele, e principalmente as meninas do traseiro do Wolverine, que já foi citado no referido programa. Pergunta a Mariana, qual cena você lembra? Aquela da... do Wolverine.
Cara, foi uma agressão, velho. Cara, anos 70 ainda. Olha a minha visão. Eu tô lá no cinema com meus amigos. Aí a gente esperando alguma cena interessante, pá, bunda na cara da gente. Porra, cara, isso é agressão, velho. Isso foi uma agressão foda. Mas não precisa, é desnecessário isso. O interessante aí que é o passado da revista em quadrinho é os anos 80. E o passado desse filme é os anos 70. Por causa do First Class, que começou nos anos 60. É isso aí. Aí eles não queriam... Passa 10 anos depois. Eles não queriam dar um pulo muito maior que as pernas, que ia dar uma confusão danada. Apesar que já ficou bem bagunçado, né? Você estava falando sobre o Bishop, que ele tem aquela coisa de... Ele tá no futuro, do que ele veio do futuro e tal. Mas ele não é tipo de outra dimensão? Algo assim, um universo paralelo? O Bishop, ele era das histórias do Cable, né? Ele é de um outro futuro alternativo. Isso vai aparecer numa história dos X-Men chamada Messias Complex, onde a primeira criança mutante que nasceu após o evento M, no futuro de onde o Cable vem, ela é a Messias Salvadora. E do futuro onde o Bispo vem, ela é responsável pela ruína dos mutantes. Então cada um desses mutantes, o Bispo vem de futuro, o Cable vem de outro, e a menina tem significados diferentes em cada realidade, cada futuro alternativo desses. Então o Bispo vai tentar matar a criança e o Cable vai tentar proteger, tentando evitar ou alinhavar com um determinado linha de tempo. Por isso que o nome da história é Complexo de Messias. O Bispo vem então de um futuro alternativo que não é nenhum desses futuros aí apresentados até agora. É sempre muito complicado pôr vários personagens em um filme só, que acabam tendo mesmo alguns que ficam superficiais, que não tem como aprofundar, né? Bryan Singer, cara, ele já dirigiu muitos filmes do X-Men, né? X-Men 1, X-Men 2. Cara, eu não achei ruim os primeiros X-Men, mas esse, cara, ficou um pouco bagunçado. Tipo assim, inicialmente eu gostei muito desse filme, mas depois que eu li a história e fui analisando, eu falei, caramba, cara, deu uma pisada na bola foda, cara. Porque, tipo assim, pro público geral, ou como blockbuster, ele é muito interessante, mas se você for ver a história, cara, tem muito furo de roteiro. Por exemplo, uma coisa principal aí, é que Kitty Pryde não tem poderes telecinéticos, cara. De onde que eles tiraram isso? Kitty Pryde viajou no tempo na história, mas agora no filme, cara, eu nunca vi isso dela ter poder. Teria mais sentido o Xavier ter transportado a mente do Wolverine pro futuro. Ok, aí eu aceitaria. Mas a outra também, a mente do Wolverine regenera. Caramba, cara, vocês estão querendo transformar o Wolverine no quê? Ele já regenera o corpo. Regenerar a mente agora, cara, a mente dele é uma zona. Se você pegar pra ler as histórias dele, você vê que muitas vezes ele tá perdido, cara. Ele vira um animal, assim. Porque ele não sabe quem ele é, pra onde que ele foi, o que ele tá fazendo. Na verdade, a razão que leva o Wolverine a se juntar com os X-Men é essa. Ele tem um instinto selvagem e não sabe nada sobre o passado dele. Então ele procura o Charles Xavier pro Xavier conseguir ler a mente dele e conseguir revelar pra ele qual é o passado. E o Xavier vive com o Wolverine essa coisa do tipo, olha, eu vou tentar te ajudar a descobrir a verdade sobre o seu passado, mas você tem que mudar a sua atitude, você tem que se controlar, você não pode deixar os seus instintos dominarem você. Esse é o mote central do Wolverine quando ele entra nos X-Men. A introdução do personagem gira em torno disso. Essa é o movimento do personagem. Com o tempo isso foi abandonado, foi ignorado. O sucesso do Wolverine impediu que a coerência dele permanecesse. What's the last thing you remember? Então, eu não gosto do filme. Eu acho que o filme não funciona como adaptação de história em quadrinho, não funciona como filme propriamente dito. Eu acho que ele faz parte de um conjunto de filmes, ele é uma continuação e ele não dá conta das perguntas que ficam dos outros filmes. Ele parte da premissa de que, entra aqui no cinema, esquece tudo que você assistiu e curte aí. Tipo assim, eu vi o Charles Xavier explodir no final do X-Men 3. E aí, na cena pós-créditos, ele aparece lá numa cama, num outro corpo que não é dele, só que quando começa esse novo filme, no futuro ele tá vivo no corpo original dele. E o Bryan Singer não se dá o trabalho de gastar 15 segundos pra dar uma explicação sobre o que aconteceu. Então eu acho que ao mesmo tempo que eles tentam consertar a grande bagunça que são os filmes X-Men, o Bryan Singer meio que desrespeita as pessoas que acompanham os outros filmes. E as pessoas ficam, porra, como assim? Foi assistir o filme do Wolverine... Não sabe o que aconteceu. Foi assistir o filme do Wolverine no cinema, quando termina o filme do Wolverine, a cena pós-crédito tá vindo o Charles Xavier e o Magneto procurar ele pra pedir ajuda e tá mostrando várias cenas sobre o projeto dos Sentinelas. Só que essa cena não tem nada a ver com o filme, ela não se relaciona com nada que acontece, ela tá completamente descolada de tudo. Então, como continuidade, o filme é péssimo, ele não leva em consideração absolutamente nada. Cara, aquela torre é o quê, bicho, que eles estão? Que eu não entendi, porque eles estão tipo numa torre gigante, um castelo, que acho que é aquilo? Eles estão tipo num monastério chinês, sei lá, cara, num templo, uma parada dessa. Bizarro, cara. Vamos pra China, que aqui
os sentinelas não vão pegar a gente porque aqui é comunista. Deve ser alguma coisa desse tipo. Já tá no chipé, né? Alguma coisa assim. Tem muita explicação, não. Mas, tipo, vocês já ouviram falar de licença poética? Ele meio que pegou a coisa e vou fazer do jeito que eu quero. Ah, tem aquele negócio também chamado esmerdalhar a história. Que também funciona. Licença poética tem um alcance, né? Tem um limite. Porra, até aqui é licença poética. Passou daqui, virei um merdelei. A parada é essa, cara. Sabe o que eu não engulo, cara? Magneto amigo da vizinhança. Que porra é aquela, Magneto? Não, a frase no final, Charles, por que tanto tempo? Ah, não, cara, não. Não tem como, cara. Não, tipo assim, o que mais me agride, cara, é que como estrutura de roteiro, o filme é completamente absurdo. Porque se você parar pra analisar, eles vêm de um futuro aonde os sentinelas dominam. Mas se você vê os 3 filmes regulares, não existe sentinela. Então aquele futuro não pertence ao presente que nós vimos nos 3 filmes. Esse pro futuro, ele pertence a um passado que não é comum aos filmes que a gente assistiu. Então, no fim das contas, é uma zona sem precedente. O X-Men First Class é uma realidade, os 3 filmes do X-Men é uma segunda realidade, e esse filme novo, ele se amarra ao First Class, só que eles quiseram fazer como se fosse uma coisa só. Tem então, até referência assim, nos filmes do Wolverine também, né? Solo. Tipo, eles botam aquele monte de cena, você pensa assim, porra, mas como pode ter chegado a um futuro de sentinelas se no presente não havia sentinelas? Nós vimos os 3 filmes, não existia sentinela. E eles quiseram juntar. A verdade é que o filme do X-Men First Class, ele era um filme pra tapar buraco. A Fox não queria perder os direitos sobre os personagens, já ia fazer 5 anos sem lançar nenhum filme. Ela foi lá vamos gastar um dinheiro aqui e vamos fazer esse filme. E tanto que o Bryan Singer foi lá e nem dirigiu o filme. Ficou de fora, não foi chamado, foi só produtor. O filme fez dinheiro. O filme fez um relativo sucesso e, ao mesmo tempo, a Marvel Studios encheu os bolsos com os filmes dela, com o universo todo conectado. A Fox virou e falou, porra, esse filme aqui já fez uma grana. A gente tem uma franquia que deu relativamente certo. Pô, vamos arrumar a casa. Chama o Bryan Singer, junta tudo isso aí e faz uma coisa só. E aí chamaram o Bryan Singer pra fazer esse filme aí, pra amarrar 2 coisas que não tinha absolutamente nada a ver. Porra, se você tem 2 franquias distintas, se você vai transformar as 2 numa só, você precisa ter um certo esmero no roteiro pra ver como vai fazer isso. A viagem no tempo é sempre uma boa solução pra esses problemas. Uma vez que você volta, reescreveu tudo e a gente parte do zero. Só que eles não se dão o trabalho de fazer isso, sabe? O roteiro, ele é muito chinfrim. Ele só funciona pra um cara que vai sentar no cinema pra ver aquela porradaria ali, aqueles efeitos especiais, a bunda do Hugh Jackman, sabe qual é? Vai, Mariano? E ficar feliz, porque se você for procurar algum tipo de coerência interna, o filme é extremamente irritante. Se você gastar 30 segundos pensando, já era. Porra, cara, assim, se você vai ver o filme do Adam Sandler querendo pensar alguma coisa, é sacanagem. Você vai ver o filme da Adam Sandler pra dar risada e acabou. Agora, filmes do X-Men, por mais que você seja um entretenimento, seja um blockbuster, ele precisa ter um mínimo de coerência. Até porque é uma história que tem uma base, ela é inspirada, não é tão difícil assim, sabe qual é? A revista original, ela conseguiu inspirar o James Cameron a criar o universo Terminador do Futuro. Como é que ela não consegue inspirar o Bryan Singer a fazer um filme decente, entendeu? A minha experiência com o filme foi extremamente revoltante. Eu acho que ele tem várias soluções fáceis no filme. Tipo, essa coisa do Charles Xavier andar, ela é a coisa, assim, mais irritante. Vou botar o cara pra andar com cadeira de rodas pra cima e pra baixo. Pô, isso vai dar muito trabalho. O cara tem que subir escada e o cara tem que perseguir. Porra, eu quero saber, vamos dar um soro pro cara e o cara vai poder andar agora, mas a gente inibe o poder dele. Eu fico imaginando qual é a reação do Magneto quando ele olha pro Xavier e fala assim, tá andando? Não, é que eu resolvi andar e pra isso eu inibi os meus poderes mutantes. O que o Magneto ia fazer com ele, né, cara? Isso é muito tipo assim, e estraçalhar ele. Cara, esse Fera também não convence nada. O Fera, ele parece o cachorrinho do Xavier. Tipo, ele solta, pega, aí ele vai, pula e morde os outros. É meio bizarro, cara. Não faz muito sentido. Aqui, voltando em assunto, sobre ele falando ali de Sentinela não tá no presente, mas eu lembro em um dos filmes do X-Men, eu acho que é o terceiro, cara. É o terceiro. Você já sabe o que eu vou falar. Sala de perigo. Isso, na sala de treinamento, existe uma cena que eles estão treinando e lutando contra a Sentinela, mas não mostra o inimigo. Só uma cena final que cai uma cabeça e dá pra todo mundo que conhece ou alguma coisa do quadrinho e tal, dá pra ver que era um Sentinela, mas eles não falam nada sobre isso. Mas você, tipo assim, você conhece X-Men, cara, Sentinela, ele faz parte da essência do X-Men. Tipo, você fica esperando o dia que os Sentinelas vão aparecer. Não, um dia vão fazer um filme com os Sentinelas. Não, um dia vai rolar um filme com os X-Men vão sair na porrada com os Sentinela. Não, nesse dia o Wolverine vai se pendurar na corcunda do Sentinela e vai descer o Adamantium, porra, no robô e eu vou
vou ver o que eu vi na revista a vida toda. E os caras não fazem filme com o Sentinela. Aí fazem um filme, anunciam os Sentinelas, ficam mostrando os Sentinelas, e não tem nenhuma porrada com os Sentinelas. Ninguém luta com os Sentinelas. A única porrada que acontece com os Sentinelas é no futuro. E os Sentinelas do futuro, eles têm um poder de mimetizar, quer dizer, eles têm a habilidade de mimetizar poderes mutantes. Só que eles conseguem isso com o DNA da Mística. Só que a Mística não tem o poder de mimetizar habilidades mutantes. Ela é um transmorfo. Ela vira a forma. Ela só mais forma. Eles tinham que ter pego... É só pra explicar pra quem não conhece, a Mística não consegue reproduzir o poder da pessoa, só a aparência. Exatamente. Eles teriam que fazer isso com o quê? Com a vampira. A vampira, sim, ela absorve o poder mutante. Só que a vampira não é interpretada pela oscarizada Jennifer Lawrence. Ela é que tem que ter destaque no filme, ela que vai estar no pôster, ela é que chama a atenção, então vamos usar a Mística. E você tem que engolir, assim, a parada não tem o menor cabimento, não tem pé na cabeça, mas, pô, licença poética, bola pra frente. Eu acho, pô, o filme tem muitos furos, se você parar pra analisar minimamente, tipo, não precisa ser aquele cara chato que você tá catando defeito, não. Ele vai jogando na sua cara os defeitos do filme, um após o outro, aí você fala, não, tudo bem, beleza. Aí passa 3 minutos de filme, você, não, tudo bem, beleza. Aí passa 5 minutos, não, tudo bem, beleza. Aí chega uma hora que você olha pra pessoa do seu lado e pergunta, e aí, tá beleza? A pessoa, pô, tá meio sinistro de engolir os X-Men aqui no cinema. Foi o que eu vivi na sala. Eu olhava pros meus amigos assim e falava, e aí, cara, não fala comigo, por favor. Tem uma hora que eu ri muito. Tem uma hora que quando eles vão procurar o Mercúrio, o cara fala pro Wolverine assim, como nós vamos fazer? Aí o Wolverine, eu sei uma pessoa que pode nos salvar. Aí o meu amigo gritou, Chris Claremont! Tipo assim, respondendo aí, só ele podia salvar. E as pessoas também tiveram reações orgásmicas com o Mercúrio. Assim, tipo, uau, Mercúrio, muito veloz, veja as gotinhas, veja tudo no ar. Na boa, se você assistiu Super Câmera Lenta, você não pode, aquela super câmera, sabe, que mostrava, você não pode ficar impressionado com aquilo, sabe? Eu tava contando que os caras iam mostrar os poderes do Mercúrio, porra, sei lá, vibrando molécula, porra, uma forma... Ele até fez isso pra poder liberar o Magneto da prisão, né? Que ele faz uma vibração lá e... Não, mas a atuação do cara que fez o Mercúrio foi muito legal. Foi carismática, cara. Eu nunca vi esse ator, eu achei foi a atuação tipo pra roubar a cena, sabe? Aquele cara que vem coadjuvante pra roubar a cena. Só que isso que o Leonardo tá falando, eu acho que é a questão dele ouvir música enquanto ele corre, não é isso? Meu Deus, isso aí então, ele é mais rápido que tudo, só não é mais rápido que o som. Aí, porra, a música rolando e ele lá, porra, o som, porra. Entendeu? E além de tudo, o cara faz tudo isso, resolve a situação em menos de 1 segundo. Bom, cara, valeu, obrigado, vai pra casa que agora a gente vai passar um perrengue. Porra, cara, como assim, cara? Tem um cara que resolve todos os problemas em 1 segundo e eu vou dispensar o cara. Eu vou mandar ele pra casa. E você que tá aí vendo o filme, mané, continua comigo. Porra, não tem como, cara, entendeu? Assim, o filme do X-Men, ele abusa todos os limites que ele pode comigo. Sabe uma coisa que me intriga nesse filme? Diga lá. No futuro, o Wolverine é o único que tem cabelo branco, cara. Ele é o único que envelheceu. Não faz sentido. A Tempestade também, só que você não percebeu, porque sempre foi branco, entendeu? O Xavier é careca. Cara, tá todo mundo do mesmo jeito. É só o Wolverine que tá com a lateral do cabelo branca. Você fica assim. Mas tem que dar um desconto que o Wolverine já deve estar com uns 200 anos, né, cara? Porra. Ele tem o direito de já ter algum cabelo branco no futuro. Tem uma cena bem rápida no filme. Eu tô mandando a imagem aí pra vocês verem. Parece uma irmã do Mercúrio. Será que... É sim, isso que eu comentei com o pessoal no cinema. Que só poderia ser a... Será que é a irmã mesmo do Mercúrio? Se Odin for generoso comigo, isso não vai acontecer, por favor. A Wanda, né? Wanda, sei lá. Como é que era o nome? É Wanda, Wanda Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate? É. Sim. Caraca, Bertô vendeu um bug agora. Deu um apagão aqui agora. Feiticeiro Escarlate? O que é isso, Feiticeiro Escarlate? Só pra informação, o Mercúrio ele é filho do Magneto. E, tipo, quando apareceu aquela menina no colo dele, eu tava no cinema com o pessoal, tipo, olhei, cara, só pode ser a Feiticeira Escarlate, velho. E se você for olhar, ela é mais nova que o Mercúrio, não é? Eu tô errado. Eu acho que ela é mais nova mesmo. Eles são gêmeos, não? Não lembro. Eu não posso tomar referência como X-Men Evolution, que não vale. Pô, mas é melhor que esse filme. Mas então, tem muito personagem assim que você quase não nota no filme, que talvez não tenha muita importância. Por exemplo, o Groxo aparece de novo, como outro Groxo, não tem nada a ver. Gente, eu não entendi aquilo. Tem o Destrutor, o irmão do Ciclope, aparece. Isso é no tipo um exército. Quanta tristeza. Olha o descontentamento da pessoa.
Eles estão tipo no abrigo do exército lá, né? Alguma coisa assim. Eles foram convocados pela Guerra do Vietnã pra rolar aquele contexto histórico. What's the last thing you remember? Será que o Destruto vai aparecer mais pra frente? O Destruto tá no primeiro filme, cara, no X-Men First Class. No First Class, tá certo. Porque... Ó, quer ver um furo que tem Um furo. Não, fora desse filme, dos 3 primeiros X-Men, tem um furo muito bizarro que eu nunca vi ninguém comentando. Isso eu e um amigo meu notamos há muito tempo atrás, que a gente via esses filmes direto, né, cara? Em VHS ainda. Aí a gente notou, pô, entra uma lince negra no 1, que atravessa a parede. Desce outra lince negra no 2, que desce uma cama. E no 3 tem a Ellen Page. Ou seja, tem 3 lince negras diferentes em cada X-Men. Isso é um furo bizarro, cara. Tanto que é a lince negra que no 1 o Xavier fala: Kitty, você chegou atrasada. Aí no 2 não fala nada, né? Você vê que ela atravessa. E no 3 ela já ganha destaque. Eu falei, bizarro, cara. Então é muito comum eles trocaram os personagens sem avisar. Pode acontecer deles trocar o Wolverine também no próximo filme, que é o Hugh Jackman. Deu show, cara. Porque o Hugh Jackman, ele chegou a falar que não ia fazer mais Wolverine, que esse ia ser o último filme. Eu vi essa notícia. Eu só pago o cinema por causa dele, cara. Mentira. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha só. Você paga por ele ou pela bundinha? Eu pago por ele, eu ganho de crédito isso. Opa, olha só. Eu respeito o Hugh Jackman, assim, pela devoção que ele tem ao personagem, entendeu? O Hugh Jackman gosta do personagem mesmo, e ele fala, vamos fazer um filme do Wolverine no pântano. Ele, vamos lá. E, tipo assim, não interessa, falou que é um filme do Wolverine, ele vai. Agora, ele é o Wolverine da Gucci, né, cara? Ele é o Wolverine modelo, não dá pra aturar o Wolverine da Gucci, né? Impossível. O Wolverine é um personagem baixinho, feio, que fuma charuto, bebe cerveja, é mal encarado, fala um monte de grosserias. Quando tu vê o Hugh Jackman, tu não consegue acreditar nisso, sabe? Tu fala pra ele, pô, esse cara não é o Wolverine, esse cara porra, tá desfilando pra alguma, porra... Ele tá muito maçaroca, cara. Eu acho que tinha que fazer o Wolverine, aquele cara que fez o Bane. Eu não lembro o nome dele agora. Porra, que cara... Qual é o nome dele, cara? Ah, cara, eu perdi o nome dele aqui também. Eu sei quem você tá falando. Ele é um cara bom pra fazer o Wolverine, cara. Bota uma maquiagem nele. Tom Hardy, isso. Então, ele é um cara troncudo, assim, porra. Ele dá dentro pra fazer o Wolverine. Bota ele com uma maquiagem, assim, de acordo. E, porra, bota o cara lá. Tem essa ditadura de que o Wolverine tem que ser o principal dos X-Men, cara. Isso é péssimo, porque o X-Men é um filme que é uma história em quadrinho em que o grupo é a coisa mais importante. Quando você vê um filme do Vingadores, esses caras todos têm revistas separadas, e eles se encontram em Vingadores, mas eles têm um espaço pra eles separados. Os X-Men, eles funcionam como grupo, entendeu? Então, tipo assim, é um filme que necessita de um equilíbrio entre os personagens que você vai escolher ali. Isso não acontece, sabe qual é? Fica muito vago. A Tempestade mesmo, que tem uma participação muito boa na história original dos quadrinhos, ela praticamente não fala nesse filme. Eu acho que ela vê ela trocando 2 palavras, ela não tem apelo nenhum na história. A Tempestade, em geral, nos filmes, ela é bem inútil. Ela é bem inútil. Ela é tipo alguém que conhece Naruto. Sim. E o povo fala da Sakura lá e tal, que ela é inútil. Ela é assim nos filmes. E você vê quem não conhece os quadrinhos e falam que não gosta da personagem porque ela é inútil. Ela tá tranquila porque tem o Cíclope, né, cara? Quando tiver aquele Cíclope, ela ainda tem muito destaque. Porque o Cíclope dos filmes do X-Men é sacanagem não, cara. Ele é muito ruim, né? Ele é muito bundão, cara. Bundão. Você tá vendo que a Mariana, ela é o primeiro personagem, da bundinha, do... Fazer o quê, né, cara? Mulher. Então, esse filme, cara, eu achei o design dos sentinelas, assim, bacana. Porque, pô, aqueles robôs com bota de paquita não ia funcionar, né, cara? Que sentinela das antigas era tenso. Porque, pelo menos a minha geração teve muita referência daquele desenho clássico dos X-Men, né? Que passava. Parado mutante. Ainda esse mutante. A voz de Sentinela era com ovo na boca, né, cara? Lembra que o Sentinela falava, parecia que tava com ovo na boca. Você mutante parado. Gênio podre. Pô, eu me lembro com meu pai, cara. Meu pai escutava rádio aqui no Rio. E aí tinha um programa chamado Sentinelas da Tupi. Que a rádio era a Rádio Tupi. Aí, Sentinelas da Tupi. Parado mutante. Toda vez que falava isso, eu e meu irmão gritavam, parado mutante. É comédia, velho. What's the last thing you remember? Outra cena que ele pega o estádio lá e arranca e sai voando com a desgraça. Você acha que não vai... Pô, o que esse cara tá fazendo com essa merda aí? Tipo, levanta o estádio do nada, depois você vê que ele faz aquilo pra criar um cerco, né?
pra ninguém entrar. Achei a cena bem legal, assim. Cara, o Magneto, eles deram um up nos poderes dele, cara, violento, cara. Será que ele consegue realmente levantar um estádio daquele tamanho? Eu tenho uma cena. É essa cena. Por que você vai falar primeiro? Ah, vou te falar. Por que você foi sair daqui? Fala ela, vai. Finge que foi você que falou, vai lá. Depois eu edito. Mentira! Essa cena dele levantando o estádio foi tipo assim, aquela época que o filme saiu e tal. O filme saiu pra apoiar os brasileiros, aqueles caras lá do Black Bloc, né? O pessoal do protesto. Tipo, na hora que ele levantou aquele estádio, tipo, não vai ter Copa, só faltou aquela frase assim, cara. É bizarro o Magneto também controlar os sentinelas com aquelas ferragens de trem, cara. Como assim? Meu Deus. O que é aquilo, cara? Eu fiquei assim. Meu Deus. Magneto. Ele vai pirar, Quantos mais poderes você tem, meu filho? Ele usa trilho de trem pra controlar circuito eletrônico. Pelo amor de Deus, né, cara? O pessoal lá falando, tipo assim, pô, o Magneto é muito filho da puta, tirou na mística. Ó, cara, eu falei, desde quando você é aliado do Magneto, você é aliado de alguém, meu filho? Porque ele não tá nem aí, cara. Pode ser quem for. Se tiver no caminho dele, pra poder impedir alguma coisa, ele ia tirar. Podia ser quem for. Podia ser... Ele é tão impossível quanto o Wolverine, né? Ali no filme ele fica meio... O Magneto impossível... Não, o Magneto ele tem uma ideia, cara. O mutante, ele é uma raça superior aos humanos. Então ele não tem muito, como se pode dizer, respeito nem vontade de conviver com humanos. Ele é um cara egoísta, eu acho. A ideia dele é diferente do que a do Xavier. Eu sou foda que se fodam os reis. É, tipo isso. Eu acho que o Magneto tem uma relação um pouco traumática, assim, por causa da experiência que ele viveu nos campos de concentração. Eu acho que a história dele gira um pouco assim do tipo, os humanos não conseguem tolerar a diferença. Eles não vão conseguir conviver com alguém que tem mais recursos, mais poderes que eles. Então, antes que eles façam alguma coisa contra nós, façamos contra eles. E o Xavier é o cara que acredita na coexistência pacífica. What's the last thing you remember? Então, eu acho que o Magneto, ele tá sempre acreditando que os mutantes não podem conviver com os humanos por causa do medo, e porque toda vez que eles encontram alguém com mais recursos, com mais capacidades, eles vão sempre reagir de uma forma violenta e ele não vai esperar por isso. Eu acho que o Magneto ele é uma alusão ao Malcolm X. Isso. E o Charles Xavier é o Martin Luther King. Eu acho que eles são meio que uma metáfora a essa questão. Um é mais combativo e o outro é mais pacifista. E eu acho que essa questão com o Magneto ela vai ganhando vulto ao longo do tempo e acaba transformando ele num sociopata. Eu acho que a trajetória do Magneto é essa, uma trajetória de desespero, assim. Analisando o personagem, assim, dentro da coerência que ele tem ou que ele deveria ter, eu acho que é mais ou menos isso. A experiência que ele viveu na Segunda Guerra faz com que ele pense que, os humanos se destroem entre si pelo poder. A reação que eles têm diante do diferente é essa. Eles já tentaram exterminar-se uns aos outros num discurso de raça pura. Eu fui vitimado por isso. Então ele tem uma ação combativa contra a humanidade em função disso. O Xavier não. O Xavier é o cara conciliador, é o cara que acredita na coisa. Ao longo das histórias, isso só vai se agravando. Tem um momento que o Magneto até tenta, que é no momento que o Xavier tá fora, ele começa a liderar os novos mutantes nos quadrinhos, ele fica à frente da escola Xavier, mas depois acaba despirocando de novo. Então eu acho que o Xavier tem um pouco isso. Gente, pensa bem, o Magneto, ele é um mutante judeu, cara. Então ele sofre preconceito de todos os lados. O Caveira Vermelha ia adorar encontrar com ele. Caralho, ele é judeu e mutante, sabe? Ele é o Big Mac, porra. São duas carnes pra mim, What's the last thing you remember? Pra mim o final foi Efeito Borboleta 2. Como assim? Esse negócio de voltar no passado, no modificar e tipo, o final da história exclui a existência dos 3 primeiros filmes. Ficou um total arrepiante. Sabe o que eu achei desse final, cara? Eu achei que eles estavam querendo rebutar os caras, igual no quadrinhos. Vamos trazer todo mundo, já que esmerdalham mesmo, vamos trazer o Ciclope, vamos trazer Jean Grey, vamos trazer todo mundo de novo e vamos fazer um novo filme. Mas você manja Efeito Borboleta, aquele filme? Sim, só que o Efeito Borboleta sempre vai acontecendo coisas piores, né? Cada vez vai ficando pior. O X-Men, eles quiseram fazer um final feliz, digamos assim. Então, o happy end, por isso estou falando, tem um happy end lá que estraga completamente as histórias dos 3 primeiros filmes. Esse foi o pai. Perde o sentido, né? Sim.
Eu achei o final do filme covarde. Eu acho que... É covarde, o final é covarde. Primeiro porque é um final... Poxa, que legal, deu tudo certo, pô. E isso é o contrário da revista. Tipo assim, a história original termina com uma interrogação do tipo assim, o que vai acontecer? Não sabemos. E se eles queriam rebootar a série, beleza, vamos rebootar a série, vamos esquecer isso, vamos começar de novo. Só que eles não fazem isso, sabe? Eles mostram um futuro com os caras lá, vivos, bem, com os mesmos atores. E aí, os caras querem rebootar já mostrando o futuro? Não tinha que mostrar nada, sabe qual é? Tinha que virar e ter uma conversa dizendo, e agora o que vai acontecer? Não sabemos o que vai acontecer. A história daqui pra frente vai ser diferente. Beleza, rebutou, agora em dia não sabe mais qual é. Mas na hora que mostra a cena que o Wolverine, a consciência dele retorna, e estão todos os caras na escola Xavier, você fica, porra, e aí, velho? É de Brincation to be, né? Apagou só o terceiro filme, só que tu olha pra vampira, ela tá lá com a mechinha branca no cabelo. Se ela tá com a mechinha branca no cabelo, o filme do X-Men 1 aconteceu? Exato! Que ela veio com a mecha branca no cabelo ali, que acontece. Porra, tu tá vendo o filme e tu pensa, porra, rebutou ou não rebutou? Só serve o Bryan Singer dizer, daqui pra frente eu aproveito o que eu quiser, ignoro o que eu quiser. Parece que eles vão consertar, parece que assim, eu aturei esse filme durante 2 horas pra eles limparem tudo e poderem fazer algo novo. E nem isso eles conseguem fazer, nem isso eles conseguem limpar. Você vê X-Men 3, cara, tem até um pouco mais de coerência com essa história do futuro esquecido do que esse próprio do futuro esquecido. Porque morre quase todo mundo. Vai fazendo cara, aquela limpa, né, cara? O que causa uma aflição até maior, assim, no enredo da história. Não que X-Men 3 tenha sido bom, porque eu achei um lixo. Nossa, foi muito ruim. Eu fiquei num arrependimento foda. Na época eu cheguei a comprar um pôster daqueles gigantescos, sabe? Na expectativa, falando, caramba, vou ver X-Men 3, que foda. Tem personagem pra caramba. Tem o Juggernaut. O Juggernaut é horrível, cara. É um cara com uma bacia na cabeça. O fanático carrega um balde de tinta na cabeça. Cara, que tristeza foi aquilo, velho. Esse eu não lembro direito, mas é do Deadpool, entre aspas. Não. Esse Deadpool é no Wolverine. É do Wolverine. Ah, é que esse é horrível. É o melhor também. de todos. Nossa senhora. Esse aí é o melhor de todos, cara. Eu queria ver um filme só dele, velho. Aí esse é mais foda. Nossa. Cara, eu acho que os personagens da Marvel deveriam voltar pra Marvel. É isso que eu acho. What's the last thing you remember? Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o primeiro filme do X-Men não é dos anos 2000. Ele é de 1996. Alguém chuta o nome aí? Cara, eu sei qual é. Generation X. Isso. Caralho. Cara, isso é filme bosta. O vomitante Generation X, porra. Lembrei, dos tempos de Sessão da Tarde. Cara, eu mandei o link aí pra vocês poderem ver as imagens. Se você não conhece, hoje à noite ajoelhe-se na beira da cama e agradeça a Deus por você nunca ter assistido Generation X. Cara, cara, o que era esse filme? É que na época, uma revista dos X-Men chamada X-Factor... Generation X, ele vem de uma revista chamada Generation X. O X-Factor, o Fator X, ele é um título que nasceu com os X-Men originais. É o Cíclope, Fera, o Anjo... Ah, sim. Falei errado. Tem a Jubileu, cara, a mais conhecidinha aí, né? O X-Factor é isso. E o Apocalipse aparece como um inimigo do X-Factor. Ele é inimigo desses X-Men originais quando são reunidos de novo. Que, por sinal, são histórias muito boas do X-Factor. Quem escreve as histórias dele quando a revista é feita é a Louise Simon, que é a esposa do Walter Simons, que na época escreveu o Thor. Escreveu o Thor durante mais de 15 anos. Nossa, cara. Você sabe qual que é a referência do Thor que eu tinha quando eu era pequeno? Tenho medo, vamos lá. Aquele filme do Hulk, ou seriado do... Que bizarro, cara. Era o cara com um tapete no ombro, um martelinho meia altura. Eu falo, o Thor é muito escroto, cara. Não é possível. Agora eu lembro dessa geração X, você falou do Jubileu aqui, eu meio que lembrei da Sessão da Tarde, eu realmente já vi isso. Eu não queria ter visto não, mas beleza. Revivi isso da sua memória, foi mal. Um cara que parece o Supla aqui, se eu não me engano, pelo menos tá no cartaz. Supla. É o cara louro aqui. Eu acho que o Bryan Singer, ele conseguiu fazer o primeiro filme do X-Men num momento onde não existia filme de super-heróis, sabe qual é? O X-Men apareceu assim num momento em que fazer filme de super-herói era uma coisa arriscada e ninguém sabia assim, pô, bota o cara com colã, bota o cara sem colã, bota o cara colorido, bota o cara todo de preto. E o primeiro filme funciona, assim. Ele é um filme que não envelheceu muito bem. Tu assiste ele hoje em dia, tu já vira um pouco a cara. É igual o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi. Mas eu acho que ele conseguiu fazer um bom filme. O problema é que hoje em dia existem N referências aí, seja os 2 primeiros filmes do Batman, seja o universo Marvel, dentro da Marvel Studios, que leva o Bryan Singer a ter que construir com o X-Men algo que ele não tem, sabe qual é? Uma referência que ele não possui pra cinema. Então, eu acho que os filmes X-Men fica deslocado, fica perdido.
é uma hibridação entre aquilo que tem a marca do Bryan Singer e o que a Fox espera que a franquia X-Men se transforme. Por isso que a coisa desanda. Eu gosto muito do segundo filme, que aparece o Noturno e tudo mais, e a Jean Grey aparentemente morre. Eu acho o filme bem legal. Agora os outros... Não, o 1 de 2000, eu não revi ele. Eu não revi ele recentemente. Mas na época, quando eu vi, cara, eu gostei bastante. Falei, poxa, finalmente um filme dos X-Men. Apesar daquela água viva lá, daquele cara lá, que fica derretendo. Eu não sei se vocês lembram, um cara que começa a sofrer mutação lá, ele vira uma gosma bizarra, né? Tirando aquilo, na época eu gostei muito do filme. O 2 também eu achei muito interessante, a ideia do efeito do noturno e tal, do teletransporte, muito legal. O filme 1, eu descreveria ele como um filme que a gente esquece. É um filme que fica esquecido. Pô, ele não te foi aquela marcou, coisa, mas assim. você acha... não marca. Agora o filme 2, igual ele falou, nossa, o filme 2 foi ótimo, excelente. É o que mais você lembra de X-Men, você vai direto pro filme 2. Leonardo, Oi. de 0 a 10, qual é a sua nota pro X-Men? Pergunta a nota aí. Eu que tô querendo saber aqui até agora. Cara, de 0 a 10 pro X-Men, eu acho que 2 é uma nota nobre para eles. Porra! Eu achei que ele ia falar menos 2, velho. Desse monte de furo que você falou, e eu comecei a pensar melhor nessas coisas. E realmente é interessante a sua análise. Cara, é tipo assim, vocês estavam falando aí qual é a cena que você mais gosta do filme. A cena que eu mais gosto do filme é um diálogo entre o Wolverine e o Xavier. Quando o Xavier tá lá mal, deprê porque não comeu a irmã dele. Cara, meu Deus do céu. Enfim, ele despertou o desejo dele pela mística, abandonou ele pra ficar com o Magneto, ele fica deprimido. Ele não fica deprimido porque ele tá paraplégico, não. Ele fica deprimido porque ele não pegou a mística. Aí, porra, a cena que o Wolverine conversa com ele fala uma coisa muito legal. Ele vira pra ele e fala assim: eu sei que você é capaz de passar por cima dessas coisas. Eu sei que você pode vencer isso. Sabe por quê? Porque você me ensinou a vencer isso. Você tá perdido? Eu também tive perdido um dia. Eu não sei como é que se sai disso, mas você sabe, porque foi você quem me tirou dessa condição. Então você tem como sair. Porra, quando eu vi aquilo no cinema, eu falei, porra, pelo menos aqui tem um momento, sabe qual é? Assim, que os personagens são eles mesmos. Porque o Wolverine não tem como solucionar o problema do fato do Charles Xavier estar perdido. Mas ele sabe que o Xavier um dia ajudou ele. Então ele vira pro Charles e diz, olha só, eu não tenho como tirar você dessa condição, mas você tem como sair, porque um dia você me tirou. Então a resposta é dentro de você. E aí, em vez do Xavier por si só caminhar com as suas próprias pernas, isso serve como desculpinha pra ele se comunicar com a mente dele, do futuro, e fazer uma cena de encontro entre os atores das duas gerações, etc e tal, e aí a coisa descamba pro outro lado. Mas eu acho que essa é a cena, assim, que tem mais força, assim, na história, onde o Wolverine é Wolverine, o Xavier é Xavier, e tem alguma potência ali de história. De resto, eu gosto dos efeitos do filme. Eu acho que o filme visualmente é muito maneiro. Tipo, você vê os sentinelas, você vê os trajes do Magneto, você vê a Blink foi com muito poder foda. de teletransporte. Eu acho bem legal, assim. Visualmente, o filme é muito bom. Mas... em questão de efeito, né? em questão de a armadura efeito. dos sentinelas eu achei muito legal. Parece isso uma que eu tô coisa falando. medieval. Não tem como tu olhar e dizer, porra, o filme é mal feito, ou o filme é tosco. Não, porra, é um filme bonito, é um filme que tu vê que ali a dinâmica dos heróis no futuro, ali na porrada, você fica, porra, legal. Só que quando você pega aquilo tudo e encaixa na história, não tem pino pra encaixar aquilo, sabe qual é? Não tem espaço. Então, eu acho o filme ruim, eu sempre digo isso, cara. Depois que eu assisti Exterminador do Futuro 2 e Jurassic Park, efeito especial não me surpreende mais. Uhum. Depois que eu vi esses filmes, eu percebi, eles fazem qualquer coisa, os caras fazem qualquer coisa. É maneiro, mas eu quero saber qual é a história que o cara quer contar pra mim. O efeito especial tem que estar a serviço da história, e não o contrário. E eu acho que o X-Men é decepcionante nesse sentido, sabe qual é? Acho que perde muito. Não gostei do filme, não. Dou 2 pra ele sem pena. E se eu lembrar da bunda do Wolverine, dou 1. Qual a cena que a Mariana lembra? Wolverine. Luiz. Cara, não, eu não tenho o muito Luiz, assim... Leonardo, ele dormiu vendo o filme, cara. Só pra... Não, eu dormi, eu tava com sono. Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Só que eu tava meio assim, então... Não, que filme legal. Eu realmente eu acho que os outros são melhores, mas eu vi algumas coisas relacionadas, né, pô, falando assim, tem algumas análises também sobre o filme e tal. E realmente não é um filme pra você pensar, que eles falam. Se você parar pra pensar, você vai achar um monte de furo, questão de tempo, do meio sinal de voltar no tempo, ficam umas coisas meio mal explicadas, né? Questão de não ser tão fiel ao resto da história, né, dos outros filmes, do quadrinho, vamos dizer assim também. Então eu acho que fica uma coisa meio mal feita. Cara, se você for parar pra pensar também, se fosse
se você fosse pegar exatamente a história que estava no quadrinho, talvez não funcionaria. Esse negócio de campo de concentração, hoje em dia, esse tipo de história fica meio batido. Talvez se eles se adaptassem dentro daquele conceito, sendo mais fiel ao conceito, nem tanto a localização, nem tanto a data, funcionaria melhor. Porque ficou muito vago, cara. Ficou um bando de mutantes numa torre, onde o Magneto fica lá dando de amigo da vizinhança, que nunca foi, né? Chora! É massa a voz dele. Por que É massa a chora? voz dele na dublagem, né, cara? Por que levamos tanto tempo? Ah, pelo amor de Deus, sai pra lá, uma Magneto. coisa. E o Wolverine, se você parar pra pensar, ele não resolve nada no futuro. Ele vai, fica perdido, aí do nada ele fica quem sou eu, aí o cara, não, você é fulano de tal. Eu só achei, por exemplo, que seria mais difícil convencer os dois a ficar juntos. Parece que foi mais fácil do que eles falaram lá no futuro, entendeu? Cara, tipo, ele se convenceu muito fácil, entendeu? Só porque ele falou do passado dele. Eu acho que não precisava do Magneto ali no futuro. O que ele fez? Ele fez uma portinha pra poder pra tentar proteger o Xavier lá, porque vai morrendo todo mundo. Aí ele vai tentar segurar lá o negócio. Mas, cara, pra que não... Ou eu acho que nem precisava do Magneto no futuro. Sei lá, ele podia estar escondido onde é que ele quisesse. Porque não funcionou ele ali. Mas o Apache O funcionou. Apache, cara... Olha o que o Apache faz no filme. Eles estão próximos. Porra! Vejam, eles estão Caramba, vindo. cara. Tá, Visão ao alcance, cara. chamava o Lion dos Thundercats, oh, cara. oh, Pô, oh. ele via mais longe que ele. Uma observação, talvez vocês vão aceitar agora o caso do Apache. O Apache, o ator que faz o Apache, cara, ele é o Bubu Stewart. Ele foi um lobisomem do Crepúsculo. Aceitaram agora? Pô, estamos Ele foi um encerrando aqui lobisomem esse do Crepúsculo. Depois dessa, vamos pra o outro bloco. What's the last thing you remember? O que eu achei foda assim foi a questão da armadura dos sentinelas e também a forma de ataque deles, entendeu? Que ele tipo abre aquela. Como se fosse abrindo a cabeça, a boca, sei lá, e atacando com aquele raio. Eu achei isso legal. Mais do que os dos desenhos e o que ele. Achei bem interessante isso. É o que a gente falou, né? Eles não estavam ruins, assim, mal feitos, o CG deles lá, o 3D e tal. O problema é que eles foram mal empregados na história. Foram mal colocados ali. Cara, tipo, eles colocar ali pra matar mutante, aquilo não teve apelo, cara. What's the last thing you remember? Então, no final do filme, gente, nos extras ali, pra quem ficou depois das letrinhas, né? O Marvel sempre faz isso. Porque hoje em dia, cara, se você não ficar depois das letras, você vai perder uma cena, com certeza. Isso virou tradição de muitos filmes, principalmente super-heróis. Bom, nesse final a gente vê quem? Esse Sabanur. Alguém conhece esse Sabanur? O Apocalipse raquítico, pintado de azul. Onde todos os meus amigos estavam em volta que não conheciam o X-Men perguntaram quem é esse. Eu falei, Apocalipse, cara. Ele tá magro, ele tá meio magro, meio subnutrido, mas é ele, acreditem, é ele. Debaixo daquele capuz ali, bem no fundo. E tem os Cavaleiros do Caos, né, que aparecem bem nos fundos, assim, bem escondidos lá. Então, isso leva ao novo filme agora que eles intitularam X-Men Apocalipse, que está previsto para 2016. Bom, a informação ainda que temos sobre esse filme é bem pouca. Até o momento, o que a gente conseguiu juntar de informação foi que vai ser novamente com o Bryan Singer, o diretor preferido do Leonardo. E que o antagonista da história vai ser logicamente o Apocalipse. E de mutantes até agora confirmados vai ter a Mística, Magneto, Professor Xavier, o Mercúrio novamente aí e o Fera. Eu não sei se essa história vai ter ligação com a Era do Apocalipse. Você já leu esse arco de histórias, não? A Era do Apocalipse? É. Já, não vai ter nenhuma ligação não. A Era do Apocalipse é quando um mutante chamado Gideon volta no tempo, mata o Xavier e cria uma linha temporal onde Xavier nunca existiu. Então o Apocalipse se tornou soberano do mundo, e aí você tem uma outra realidade, onde o Cíclope e o Destrutor trabalham pro Ensabanur, só que nessa reconfiguração da realidade, o único personagem que sabe da linha original é o Bispo, porque como ele vem de um outro futuro, quando ele veio pra cá, muda a realidade, então ele permanece com as memórias dele. Então ele é o cara que quer arrumar um jeito de voltar no tempo e impedir esse evento que reescreveu a realidade. Então é mais uma daquelas histórias do X-Men de realidades alternativas que na época da Marvel teve um impacto muito grande, porque foi a primeira vez que mudou todo o título da revista e você lia mensalmente como se o universo regular fosse aquele.
da Era de Apocalipse. É porque saiu agora recentemente os encadernados da Era Apocalipse. Aí eu pensei, poxa, deve ter alguma ligação. Eu nunca li as histórias, mas... Não. Mas não tem, né? Acho que não vai ter nenhuma relação, não. Pelo que eu li, que já foi falado, eles vão colocar o Apocalipse como um líder político. Nossa, cara. Como se fosse uma... Tem a visão do Xavier, tem a visão do Magneto e tem a visão do Apocalipse. Eu não sei, parece meio furado isso aí. Entendi. Daqui a pouco ele vai pôr de presidente dos Estados Unidos, você não vai prestar. Enfim, vamos ver, né? Tá todo mundo convidado pra ver Vingadores 2.